Prevenir a hipertensão é um assunto cada vez mais comum nos consultórios médicos. Fatores de risco e hereditariedade são reveladores, mas não conclusivos. Existem mitos em relação à pressão alta e é preciso ficar atento a algumas pistas sobre este mal crônico e que quase sempre não apresenta sintomas. Tudo começou com uma dorzinha de cabeça. É um peso muito grande na cabeça, você não tem disposição, você fica assim indisposta, você fica irritada, mas a gente não acha que é a pressão, acha que é mais mesmo qualquer outra coisa, você não pensa que é pressão alta. Até que Maria Augusta resolveu ir ao médico e veio o diagnóstico: hipertensão. Há 5 anos ela convive com a doença. São 2 comprimidos ao dia, dieta restrita com pouco sal e açúcar e algumas caminhadas. Uma vitória para quem até hoje custa acreditar que tenha pressão alta. É meio complicado, mas acredito sim. Muita gente desconfia mesmo, a dor de cabeça parece comum e os sintomas dão a impressão de algo rotineiro. Mas, na hora de medir a pressão, aí vem a realidade. Se der 14/9, é bom mesmo ficar de olho. O diagnóstico é certeiro quando a pressão está sempre acima da média. Isso acontece quando há contração dos vasos por onde circula o sangue, como explica o Dr. Décio Mion, responsável pela unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Sempre comparo o corpo humano, o coração e os vasos, a uma torneira ligada a vários esguichos. Então a gente sabe que quando você abre a torneira e fecha a ponta do esguicho, a pressão sobe dentro do esguicho. Da mesma maneira no corpo humano, você tendo o coração batendo e jogando sangue nos vasos, se você fecha a ponta dos vasos, a pressão sobe. Então essa é a explicação. Então a maior parte das pessoas tem o que a gente chama de vasoconstrição, e isso é responsável pela pressão alta. E hoje há uma mudança inclusive no diagnóstico, já que muitos pacientes têm a chamada síndrome do avental branco. O indivíduo tem pressão alta no consultório e pressão normal fora do consultório. E a outra é a normotensão do avental branco. O indivíduo se reconforta com a presença do médico, então a pressão é normal no consultório e é alta fora do consultório. Então nós temos 2 possibilidades para identificar essas situações. Medir a pressão através da MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Você tem um manguito no braço, um monitorzinho na cintura, esse monitor insufla o manguito e registra as pressões. E daí nós temos um mapa de pressão da pessoa e com isso fazemos o diagnóstico. Mas medir a pressão é apenas o primeiro passo. Para ser considerado hipertenso, o paciente é avaliado num conjunto de fatores. Histórico na família com doenças associadas como a diabetes é sinal de risco. Além, é claro, da falta de exercícios físicos, do tabagismo, da obesidade e da idade avançada. O problema é mais comum mesmo entre os idosos. 1 em cada 2 tem pressão alta, de acordo com o Ministério da Saúde. A hipertensão é uma doença crônica, sem cura, e o tratamento varia de paciente para paciente. Quem não se cuida corre o risco de derrame e infarto. Mauri dá o exemplo. Tomar o medicamento diariamente, nas horas certas. Eu faço uma atividade física também diariamente e mantenho uma dieta assim, com bem pouco sal, quase nada de sal. Isso mantém a pressão controlada. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, 30 milhões de brasileiros acima de 20 anos têm pressão alta. Daniela Traude, de São Paulo, para o Cultura Meio Dia.